Amados irmãos, queridos amigos, irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com você, em você e com todos os seus familiares. Muito obrigado a todos vocês que assistem às minhas mensagens. Muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram no meu canal. Mas uma coisa que me deixa muito feliz, alegre e contente é quando eu vejo que você compartilhou a mensagem com outras pessoas. E como a gente sabe disso, algumas pessoas têm dito para mim: olha, eu compartilhei sua mensagem com todos os meus amigos. E aí alguns desses amigos também mandam mensagem para mim dizendo: olha, alguém compartilhou um link aqui, eu assisti, gostei muito, parabéns, aí elogia a gente pela mensagem. E a gente percebe também pelas visualizações dos textos, né, que aumenta rapidamente as visualizações. Então você tem um dever antes de você continuar assistindo essa mensagem. Primeiro é compartilhar com todos os teus amigos, teus familiares, nas tuas redes sociais. E segundo é deixar o like, tá bom? Deixa o like para fortalecer o vídeo, para promover o vídeo dentro do YouTube. Compartilhar e deixar o like são duas formas que mais promovem o vídeo dentro do YouTube, tá bom? Só para a sua informação, esse canal não é monetizado, né? Então você não se preocupe, porque eu não estou fazendo propaganda aqui, tá bom? É um canal de sermões para o nosso crescimento espiritual. Deus é contigo, louve. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai
aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estou diante de Ti, meu Deus, e é diante de Ti que eu quero viver para sempre. Abençoe a mim e abençoe a todos os meus amigos e irmãos em Jesus Cristo que assistem essa mensagem. Irmãs e amigas em Jesus Cristo, que todos nós sejamos alcançados pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua santa misericórdia. Por favor, Senhor, olhe para nós, contemple o nosso coração, contemple a nossa vida, contemple os nossos desejos e vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau e tira-nos do caminho mau e conduza-nos pelo caminho da vida eterna. Salva-nos para o Teu reino, Senhor, e ajude-nos a cada dia ter um coração aberto, sensível à Tua voz, para que possamos crescer e aprender do Senhor. Nós o adoramos, Pai, te pedindo agora a iluminação do Espírito Santo para estudarmos juntos a Tua palavra e que ela seja viva, que ela seja eficaz e que o Senhor, através do Espírito Santo, transforme o nosso coração. Nós o adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Nas 3 últimas mensagens, eu observei, eu mesmo assistindo as mensagens, eu observei que eu cometi um pequeno erro com vocês, né? Eu citei o verso 20 de Apocalipse 3, quando na verdade a base do nosso texto é o verso 22. Mas hoje, deliberadamente, vou começar a minha mensagem no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Vamos ler o versículo 22 também, mas eu quero que você leia comigo o versículo 20. O versículo 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Verso 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Quem tem ouvidos, escute. Quem tem ouvidos, preste atenção. Deus, em sua bondade, graça e misericórdia, envia a semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é boa. Vamos para Marcos, capítulo 5, ou capítulo 4, né? Marcos, capítulo 4. Vamos lá. Marcos, capítulo 4, versículo 20. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Marcos 4, versículo 20. Está escrito: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a recebem, e eles dão fruto, um a 30, outro a 60 e a outro a 100%. Ou 100 por 1, né? Uma semente produzindo 100 sementes.
uma semente produzindo 60 sementes. Uma semente produzindo 30 sementes. Essa parábola, a parábola do semeador, ela mostra para nós duas coisas muito importantes antes da gente falar dessa boa terra. Preste atenção, que aqui não está dizendo que é boa semente. Não é 4 sementes diferentes. Não, a semente é uma só. E todos os solos recebem a mesma semente. Todos os solos recebem a mesma semente. O solo do caminho, o solo dos pedregais, o solo dos espinhos e a boa terra, todos recebem a mesma semente. Significa que Deus é o Deus que dá a mesma oportunidade para todos. Nós vimos que Deus deu a oportunidade ao faraó de ele perceber que Deus era Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e que Deus era o único capaz de libertar os filhos de Israel, não importando qualquer oposição. Deus pode salvar qualquer pecador. Ainda que o diabo faça qualquer oposição a Deus, e ele vai fazer oposição a Deus, mas Deus está disposto a salvar qualquer pecador que for uma boa terra, que escolher ser uma boa terra. Porque a boa terra é todo aquele que ouve a palavra de Deus. Mas diz o texto que o do caminho também ouviu a palavra de Deus. Mas ele permitiu que o seu conhecimento próprio, sua filosofia, seu estilo de vida, arrebate a palavra de Deus e ela se torne inútil. Porque vem as aves e comem. Ou seja, vem o diabo e arrebata o que foi semeado em seu coração. O seu coração está tão fechado para a palavra de Deus que não há espaço para Deus na sua vida. Ele fechou o coração. Faraó endureceu seu coração. Ele se colocou contra Deus. Ele fez questão de dizer que quem era Deus para tentar fazer qualquer coisa na vida dele. Então ele não dá lugar a Deus. A oportunidade foi dada para ele. Deus lutou com Faraó durante 2 anos e meio, mas ele fez questão de não ser uma boa terra. Então a palavra de Deus foi inútil na vida do faraó, porque ele se opôs arbitrariamente, livremente à palavra de Deus. A boa terra, diz o verso 20, ouve a palavra de Deus, mas a semente foi lançada também entre os pedregais. A mesma semente foi lançada no meio dos pedregais. E a semente é tão boa que ela nasceu. Mesmo tendo pouca terra, mesmo sendo de pouca duração, a semente nasceu. A semente cresceu, mas aí vem o sol, vem as provas, as angústias, as perseguições, as lutas por causa da palavra, diz o texto do verso 17, por causa da palavra, essa semente se escandaliza, né? Aqueles que recebem, não é a semente, é aqueles que recebem a semente entre os pedregais, ou seja, as pedras impedem que a semente gere fruto, ou que ela crie raízes profundas para se manter viva no momento da angústia e da perseguição. Ela recebeu a palavra com alegria. Todos os solos receberam a palavra. Significa que Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus que está interessado só em salvar, não em destruir. Vamos parar com essa falácia de que Deus escolheu uns para se salvar, outros para se perder. A parábola do semeador é uma parábola que prova que Deus é o Deus da oportunidade e a oportunidade igual para todos. Agora, eu escolho ser
a boa terra, ou eu escolho ser a terra do caminho, a terra das pedras ou a terra dos espinhos. A boa semente caiu entre os espinhos e ela nasceu, ela cresceu, ela ficou tão parecida com os espinhos que ela não deu fruto, porque ela se conformou com os espinhos, ela se tomou a forma dos espinhos. Mas a boa terra, então não foi escolha de Deus que as outras terras fossem ruins. Não foi Deus que escolheu o faraó ser um homem de coração endurecido. Como alguns dizem que Deus escolheu o faraó para que ele tivesse aquele coração endurecido. Assim como Deus escolheu Judas para trair Jesus Cristo. Será? Será que Deus não deu oportunidade a Judas? Vamos para João. Eu gosto do livro de João, mas o livro de João apresenta uma coisa engraçada aqui. Se você acha que Deus não deu oportunidade de Judas mudar, observe. Na Santa Ceia, Jesus Cristo tomando uma toalha, né? João capítulo 13, né? Jesus Cristo toma uma toalha e aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. Imagine, ele deitou água na bacia, versículo 5, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Então, Jesus Cristo, o Rei do Universo, sabendo que Judas havia em seu coração determinado trair Jesus Cristo. Judas havia determinado trair Jesus Cristo. Veja o versículo 2. Judas escolheu ser a semente dos espinhos, sim ou não? Leia o verso 2. Durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus Cristo. Judas estava entre os discípulos de Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo, durante 3 anos e meio ao lado de Jesus Cristo. E se você acha que eu estou errado, Judas era o tesoureiro da igreja fundada por Jesus Cristo. Esse grupo de discípulos, Jesus Cristo não tinha só 12 discípulos, tá? Jesus Cristo tinha um grupo na Galileia de 70 discípulos e ele tinha um grupo na Judeia de 120 discípulos. Jesus Cristo tinha ao todo 190 discípulos, todos chamados e escolhidos e enviados. Você pode ler Lucas e Mateus, capítulo 10. Lucas apresenta os 70. E Mateus apresenta os 120 enviados para pregar adiante de Jesus Cristo. E Judas está na nata dos discípulos de Jesus Cristo. Ele está entre os 12 principais discípulos de Jesus Cristo, chamado de apóstolos. E Deus deu oportunidade a Judas, sim ou não? Judas teve o privilégio e a oportunidade de ouvir as pregações de Jesus Cristo, sim ou não? Judas viu os milagres de Jesus Cristo. Judas viu Jesus Cristo ressuscitar morto. Judas viu Jesus Cristo abrir olhos dos cegos, curar paralítico de 38 anos, curar paralítico de 18 anos, curar uma mulher que tinha 12 anos de uma hemorragia. Judas viu todos os milagres de Jesus Cristo. Ele viu a pregação do Sermão do Monte. Ele ouviu várias explicações de Jesus Cristo. Uma coisa que nós não notamos em Judas aqui é que ele não está, sempre que há algo importante, em que os discípulos questionam a Jesus Cristo e discutem com Jesus Cristo acerca do futuro reino de Deus, Judas não está presente. Judas é o típico exemplo das virgens nécias que estão na igreja e quem sabe ocupando cargos na igreja, mas não sendo transformados, modificados pela palavra de Deus. Então foi Judas que escolheu não ser uma boa terra.
Assim como o faraó. Assim como uma moça lá de Minas Gerais, que ela disse para mim que só era 50% cristã. Linda moça, estava dançando pop, né? Lá no colégio, a gente estudava no colégio interno, ela estava lá na quadra coberta do colégio, sozinha, com o som ligado e dançando pop. Eu sou 50%. E a gente viu que a semente caindo em solo pedregoso, Deus não quer um coração dividido. As pedras precisam ser removidas, mudanças precisam ser feitas. Você é boa terra porque você escolheu ser boa terra. Você é uma terra ruim porque você escolheu. Não foi Deus que escolheu isso, não. A oportunidade é uma para todos. Deus é o Deus da oportunidade. No final, quem vai perder o Espírito Santo? A semente do caminho, a terra do caminho, né? A terra dos pedregais, a terra dos espinhos. Por quê? Porque em nenhum momento, a primeira nem nasce. A segunda nasce, mas não cresce porque ela se escandaliza. E a terceira, ela até cresce, mas ela se conforma tanto com os espinhos que ela não dá fruto. Ela toma a forma dos espinhos. Percebe? Então aqui está falando da boa terra. E Judas teve a oportunidade, mas ele fechou o coração. E diz o livro Desejado das Nações que quando Jesus Cristo estava lavando os pés de Judas, Jesus Cristo está ajoelhado diante de Judas, e Jesus Cristo está lavando os pés de Judas com lágrimas, dizendo para Judas: Judas, eu quero salvar você. Eu quero te dar o privilégio da vida eterna. Eu quero te dar o privilégio da salvação. E diz o relato do livro Desejado de Todas as Nações, que naquele momento Judas olha para Jesus Cristo e vê Jesus Cristo como alguém indigno de ocupar seu coração. Eu comecei a mensagem de hoje lá em Apocalipse 3:20. Lá está escrito: eis que estou à porta e bato. Sabe, o texto de Apocalipse 3:20 é um Deus que procura uma oportunidade de entrar na nossa vida para transformar, para purificar e para salvar. Apocalipse 3:20 tem uma outra questão muito séria, que é Deus está do lado de fora. Deus permaneceu do lado de fora quando ele lançou a semente no caminho. O solo estava fechado, duro, empedrecido ou empedernido, a ponto de não ouvir e nem aceitar a palavra de Deus. Ele não ouve Deus batendo, insistindo, querendo salvar. Ele nega a voz de Deus. Ele até confunde a voz de Deus. E ele começa a dizer que não é Deus que está falando. É as circunstâncias, é o acaso. Então ele é iludido por diversas vozes, a ponto de não dar ouvidos à voz de Deus, e Deus continua do lado de fora batendo. Deus é o Deus da oportunidade, meu irmão. Deus é o Deus da oportunidade, minha irmã. Ele só tem interesse em salvar. O Espírito Santo deixou o céu e está interessado em salvar a mim e a você. Está interessado em morar em mim e você. E diz Gênesis 6:3 que ele não pode agir para sempre, porque você pode ser o solo do caminho. Deus continua do lado de fora também, no solo pedregoso, porque as pedras não são retiradas, então a planta não cria raiz. A raiz vai e ela fica presa às pedras
E aí quando falta a chuva, vem o calor, as perseguições, as lutas, as oposições, os escândalos. Então ela murcha e morre. Ela não tem água. O Espírito Santo não age nessa pessoa porque ela não dá lugar. As pedras impedem que o Espírito Santo age para que a raiz cresça e se aprofunde para se manter viva durante as lutas e provas. O engraçado é que eu posso dizer com segurança que a semente dos espinhos também deixa Jesus Cristo do lado de fora. Ela até ouve Jesus Cristo batendo, mas ela deixa para depois. Ela é a semente da procrastinação. Não é a semente, né? Não tem nada de errado com a semente, por favor. A palavra de Deus é uma só. É a mesma palavra. É a mesma oportunidade. É a mesma verdade. Pregada para 4 tipos de corações. E a reação é do coração, não da palavra. A palavra só quer espaço para nascer, crescer e dar bom fruto. Na boa terra, ela nasce, ela cresce, ela dá bom fruto. Primeiro, porque o coração está aberto. Apocalipse 3:20, a pergunta é: você está ouvindo a voz de Deus? Diz o texto: se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Espírito Santo está desejoso de entrar na nossa vida. E aí, meu irmão, se você abrir a porta, você pode ter certeza que Deus vai fazer uma revolução completa na tua vida. Esse cristianismo vazio, que diz que a gente não precisa mudar, não é bíblico. Apocalipse 3:20 prova que Deus está do lado de fora, mas Ele está dando a oportunidade para todos. Ele não faz acepção de pessoas, diz Romanos capítulo 2, versículo 4. Ele não faz acepção de pessoas. E Paulo, falando sobre a questão de transformação, leia Romanos capítulo 12 comigo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Quantas vezes você vai à igreja e você volta vazio? A igreja não muda você? E muita gente hoje nem gosta de mim e até já cancelou a inscrição do meu canal quando eu disse que a igreja pode ser inútil. Porque a parábola da semente dos espinhos, a semente que cai no solo dos espinhos, esse solo está tão conformado com este mundo que a semente não produz fruto. Aí a igreja é apenas uma rotina, um costume, uma tradição, um hábito ensinado pelos teus pais, pelos teus familiares. Então, minha família toda nasceu na igreja. O pessoal diz que nasceu na igreja. Se bem que não nasce, ninguém nasce na igreja, né? Nasce na cama, ou em casa ou no hospital. Não é? Mas cristão de berço. Isso não diz nada. Isso é uma ilusão. Porque o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, é um encontro com Jesus Cristo ao pé do Calvário. Ao pé da cruz, você vai levando o seu eu, seus pecados acariciados, sua vida vazia, sua vida inútil. E aí você abre o coração. A boa semente, a palavra de Deus, encontra um solo bom, um solo sensível, aberto, apto a receber a semente. E como é que ele se tornou um solo bom? O Espírito Santo vem, remove as pedras,
remove os espinhos, o coração vai sendo purificado pelo arrependimento, pela conversão, o Espírito Santo vai purificando, a palavra de Deus vai enchendo. A palavra de Deus vai enchendo o nosso coração e a gente agora passa a viver da palavra. Jesus Cristo disse em Mateus 6, não é? Versículo 6, ou é versículo 7. Leia comigo, Mateus 6, 4. Mateus 4, verso 6. Veja o que Jesus Cristo disse. Mateus 4, versículo 6. Leia a palavra, meu irmão. Porque a palavra de Deus, ela é pura, mas ela é eficaz. Ela é uma espada de dois gumes para arrancar juntas e medulas, para purificar sua alma. 4, versículo 6, está escrito ali. Disse Jesus Cristo... É 4, verso 4, desculpe. 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A boa terra é aquele que ouve a palavra de Deus e ele tem interesse em crescer, em ser modificado, em ser transformado pela palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, a semente dos espinhos, conformada com o mundo. Ela é tão parecida com o mundo que os mundanos chegam a dizer para eles assim, para ser crente igual a esse aí, eu prefiro ficar onde eu estou. Tem tanto crente que é tão descrente que é pior do que os descrentes. A ponto de levar os descrentes a descrer, a não crer, a nem aceitar a Deus por causa dos crentes. Sabe por que muitas pessoas hoje Deus mantém salva lá fora? Acredite, Deus tem uma igreja invisível que não está presente em nenhuma igreja. Deus tem um povo salvo que não está presente em nenhuma igreja. Porque se essas pessoas viessem hoje para as igrejas, vendo os crentes relaxados, hipócritas, vivendo a vida pior do que o mundano, elas se escandalizariam e se perderiam. Mas chegará um tempo em que o Espírito Santo vai tanger essas pessoas de lá e vai trazê-las para a igreja de Deus, porque a igreja será purificada. Salmo capítulo 1, o Salmo 1, versículo 4 diz que o pecador não vai ficar para sempre na igreja de Deus. É a mesma coisa que Gênesis 6, 3 diz: o Espírito Santo não poderá agir para sempre no homem, porque o seu coração é mau, carnal, e ele escolheu ser uma terra ruim. Não é Deus que escolhe uns para se salvar, outros para se perder. É você que decide, é você que escolhe abrigar ou não a palavra de Deus em seu coração, a ponto de a palavra ser transformadora em sua vida. Não vos conformeis com este mundo, disse Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Tem muita gente vivendo uma vida inútil dentro das igrejas e fora dela também. Por quê? Porque não abriga a palavra de Deus em seu coração. E quando Jesus Cristo veio, nós vamos concluir com a parábola das 10 virgens, né? Eu falei que eu ia mencionar a boa terra ontem. Aqui diz, olha, versículo 12, versículo 10, desculpe, né? Nesse, é versículo 10 mesmo. Saindo as nécias para comprar o azeite, não é? Elas quiseram, agora elas querem se preparar. O noivo já está descendo nas nuvens, agora ela quer sair para se preparar. Tem muita gente achando que vai ter tempo de se preparar quando Jesus Cristo estiver voltando nas nuvens do céu. Vai se perder por isso. As que saíram para comprar o azeite, as que estavam prontas, e saindo elas para comprar o azeite, versículo 10, Mateus capítulo 25, versículo 10. Mateus capítulo 25, versículo 10 está escrito: saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, atentas à voz do noivo,
no versículo 6, né? À meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, elas ouvem. Marcos capítulo 4, verso 3, né? Jesus Cristo disse, escutem, o semeador é a palavra. A semente é a palavra. E elas estão apercebidas, estão atentas. Elas dão ouvidos à palavra. Elas vivem a palavra. Elas vivem pela palavra. Mateus capítulo 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E elas ouvem a palavra. Mateus capítulo 8, versículo 21, Jesus Cristo diz que os filhos de Deus, as filhas de Deus, os salvos, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. Essa é a boa terra. Essa é a boa terra que recebe a mesma semente do caminho, a mesma semente dos pedregais, a mesma semente dos espinhos. Qual é a diferença agora, Renivaldo? A diferença é que essa boa terra, ela abriga a semente, porque ela está preparada. Ela foi roçada, ela foi gradeada, ela foi adubada, e agora ela recebe a chuva temporã, que faz nascer a semente. As lâmpadas das 10 virgens, a lâmpada acesa representa o batismo diário do Espírito Santo. Elas vão sendo batizadas diariamente, molhadas, encharcadas no Espírito Santo diariamente. E no final, elas ainda têm azeite nas vasilhas, azeite reserva. As virgens nécias estavam com as vasilhas reservas secas, porque durante a espera do noivo, elas não tiveram tempo, elas não se priorizaram um tempo de comunhão com o Espírito Santo para encher suas vasilhas. As vasilhas delas estavam secas. E tanto é que estavam secas, e elas estavam com as vasilhas, que elas saíram para comprar azeite. Então suas vasilhas estavam com elas. Elas saíram de casa com vasilhas secas, sem se preparar para encher as vasilhas, uma possível tardança do noivo. As virgens prudentes representam o solo, o bom solo, porque elas estavam apercebidas, ou seja, elas tinham comunhão diária com o Espírito Santo. Elas viviam a comunhão diária com o Espírito Santo. Então dessas aí, meu irmão, o Espírito Santo jamais vai sair. Jamais vão perder o Espírito Santo aqueles que diariamente são molhados, encharcados no Espírito Santo. Ao contrário das virgens nécias, as virgens prudentes, elas são bom solo, porque elas estão apercebidas à voz do noivo. Elas podem até ter adormecido junto com as nécias, mas quando elas ouvem a voz do noivo, elas estão apercebidas, elas estão prontas, elas estão preparadas. Por isso, a semente que cai no solo bom, ela produz 30, ela produz 60, ela produz 100 por 1. Uma semente produzindo 100 sementes. 2 sementes produzindo 200 sementes. 1 litro de feijão, 1 quilo de feijão, produzindo 50 quilos de feijão. Parece um absurdo? Não, não parece um absurdo. Hoje nós temos semente de milho, por exemplo, que você planta 1 quilo de milho e você é capaz de colher 7 sacos de milho. A semente é uma só. A diferença está no solo. A diferença está no preparo do solo. E Jesus Cristo está dizendo em Apocalipse 3:20: estou à porta e bato. E se alguém ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está querendo fazer. O bom solo é aquele que está disposto a permitir o milagre do Espírito Santo em seu coração. Porque o Espírito Santo vai entrar e vai fazer uma revolução na tua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua vida. E que hoje você seja, e que você escolha hoje ser um bom solo para receber o Espírito Santo. E jamais o Espírito Santo vai sair do bom solo, né? Jamais vai perder o Espírito Santo aquele que receber a semente no bom solo.
aquele que viver pela palavra, que praticar a palavra. Ao contrário, quando Jesus Cristo estiver descendo nas nuvens dos céus, à semelhança das virgens prudentes, ele vai dizer para o noivo: este é meu Deus que eu estava esperando. Este é meu Deus que eu estava tanto aguardando, e nele exultarei e me alegrarei. Que este seja o seu desejo, que essa seja a sua escolha hoje. E se você deseja isso, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, a semente é uma só. A diferença está no solo, Senhor. E nós queremos ser a boa terra. Que hoje a boa terra do nosso coração esteja aberta, sensível à voz do Espírito Santo, para permitir, deixe o Senhor entrar, para que o Senhor realmente faça o banquete, e que o Senhor nos leve a esse banquete na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nas bodas do Cordeiro, todos nós possamos estar presentes para a honra e glória do Teu nome. Nós o adoramos, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém.